Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à colonização espanhola aqui na América e buscaremos entender, os mecanismos, como que se deu essa expansão espanhola em relação à conquista da América e como que se deu a administração colonial da Espanha aqui na América. Vale destacar que essa administração colonial espanhola, ela foi extremamente centralizada nas mãos dos reis espanhóis, né? Então, a colonização espanhola, podemos dizer que ela foi bastante marcada por um rígido controle, garantindo para o Estado e para os mercadores espanhóis os lucros da exploração colonial aqui do continente americano. Então nós temos, vamos dizer assim, um contexto histórico, né? Nós temos aqui o descobrimento, né, entre 1492, ou seja, o início, a chegada dos espanhóis, a descoberta da América pelos espanhóis, descoberta bem entre aspas aqui, e até 1572, que é a consolidação dessas conquistas. Então, esse período que vai de 1492 até 1572 é o momento, né, é a chegada dos espanhóis e a consolidação das conquistas. Então nós temos, por exemplo, o Hernán Cortés, né, dominando ali os astecas ali na região do México, e o Francisco Pizarro dominando os incas aqui na América Andina, aqui na América do Sul. Então, só para demonstrar, né, como que a colonização e essa racionalização, né, da administração, ela não se dá do dia para a noite, né? Ela é um processo histórico, está inserida nesse contexto histórico. Nós temos aqui esses órgãos metropolitanos da administração colonial. Então a gente parte lá da Espanha, nós veremos como que a Espanha monta uma estrutura burocrática em território espanhol, visando a administração colonial. Então nós temos aqui os órgãos metropolitanos da administração colonial, ou seja, aqueles órgãos que estavam, né, administrativos, que estavam lá na Espanha. Depois nós veremos, né, os órgãos administrativos aqui nas colônias. Beleza? Então, nós podemos destacar aqui a Casa de Contratação das Índias, que foi fundada em 1503, está na cidade de Sevilha. Como que podemos definir essa casa, né, de contratação das Índias? Na verdade, era uma empresa monopolista estatal espanhola, né? Ela funcionava como uma espécie de câmara de comércio, ou seja, era através dessa casa de contratação que você geria os contratos, né, com o monopólio estatal, né, dando o direito para determinados agentes, sejam eles da burguesia ou da membros da nobreza, para fazer a exploração colonial. Então, por que uma câmara de comércio? Para melhor controlar o comércio colonial. Então, você gerava os contratos aqui. Então, as funções, né, dentro dessa casa de contratação: administrar as atividades comerciais espanholas aqui no Novo Mundo e controlar principalmente a arrecadação de impostos. Então, ele controlava todas aquelas atividades comerciais, né? Monopolizavam essas atividades comerciais, tributavam essas atividades comerciais e gerenciava os negócios, né, envolvendo aqueles interessados, né, aqueles espanhóis que estavam interessados em fazer negócios aqui com a colônia. Então isso você tinha que tratar um contrato, né, com o rei, porque a América pertencia ao rei, na verdade aos reis da Espanha. E depois nós temos o Real e Supremo Conselho das Índias, né, feito, né, idealizado em 1524, e se transformou no órgão mais importante da administração colonial espanhola. Então ele assessorava o rei na função executiva, legislativa e judiciária. No fundo, né, a Casa de Contratação das Índias tem um aspecto mais comercial, que tem um aspecto mais jurídico, eu diria, porque determinava as leis e os decretos coloniais. Então se complementavam, né? Foi sendo montada uma estrutura, né, administrativa, uma estrutura burocrática lá na Espanha para assessorar o rei nessa administração colonial. De um ponto de vista mais geral, podemos dizer que foi sendo pensado esse quadro da administração metropolitana visando, né, uma melhor arrecadação, né, uma
melhor lucratividade, eu diria, dos negócios coloniais. Então, tanto no campo do comércio, tinha que ter contratos, né? Depois você tinha que ter um Real e Supremo Conselho das Índias, né, para determinar leis e decretos coloniais, né? Então, a função desses órgãos metropolitanos da administração colonial era dar mais eficiência à administração espanhola aqui na América. Quando a gente fala dos órgãos administrativos nas colônias, nós temos a princípio que pensar a subdivisão do território americano, né? A racionalização do espaço. Então, primeiro eu crio vice-reinos, né? Como que eu vou organizar essa América, né, espanhola, que ela é um território, é um continente todo. Então, eu faço subdivisões do território. Crio vice-reinos, cada vice-reino tinha um vice-rei. Então, os mais importantes aqui é o vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Rio da Prata, tem o vice-reino do Peru. E depois crio um outro mecanismo, né? Tão importante quanto, que são as capitanias gerais, né? São áreas não tão importantes quanto os vice-reinos, mas também importantes dentro desses quadros administrativos. Nós temos a Capitania Geral do Chile, Venezuela, Cuba, e assessoram, né? São representantes dos reis, ou melhor, representantes do rei espanhol naquele momento, aqui na América. Depois nós temos, dentro aqui, né, dessas subdivisões do território, desses vice-reinos, nós temos as audiências. Por exemplo, as audiências cuidavam da administração da justiça, ou seja, as audiências elas representavam, né, os mais altos tribunais de justiça aqui na América. Depois nós temos os cabildos ou ayuntamentos, que no fundo representavam a administração local, né, uma espécie de prefeitura e câmara municipal, e representavam essa administração geral das cidades coloniais. E em paralelo nós temos o poder eclesiástico também funcionando, né, de duas maneiras aqui, com um tribunal da Santa Inquisição, que também foi instalado aqui na América, né, esse tribunal da Inquisição também foi instalado aqui na América Espanhola, né, então a Inquisição esteve instalada aqui na América Espanhola também. A Igreja Católica Apostólica, parte integrante aí da monarquia espanhola, né, também ajudava a manter os padrões de colonização dentro, né, dos quadros aí, do cristianismo. E nós temos as missões ou reduções, que eram aldeamentos indígenas, geralmente cuidados aí por jesuítas, que visava a catequização dos índios. Então aqui visava, né, manter esse padrão do catolicismo e também visava a catequização dos índios. E um outro dado interessante é que nós vemos, né, esse rígido controle da administração colonial espanhola funcionando no sistema de Porto Único. Então, esse rígido fiscalismo, existiam, vamos dizer, mecanismos, né, para aprimorar essa administração colonial, para racionalizar essa administração colonial, extrair mais lucros. Nós temos, por exemplo, esse sistema de Porto Único. Então, quase tudo que entrava e saía do Império Colonial Espanhol era pelo Porto de Sevilha. E aqui na América existiam alguns portos, né, como Cartagena, aqui na Colômbia, que você concentrava quase toda a extração, né, de minérios e de produtos coloniais naqueles portos, para você, né, quanto menos, né, sistema de porto único significa você concentrar tudo num porto para ver o que entrava e saía, para ver a circulação das mercadorias, principalmente a entrada e a saída lá na Espanha e depois aqui na América também. Em relação aos grupos sociais que se formaram aqui na América, nós temos os chapetones, né? Quem são os chapetones? É aquela elite metropolitana que estava aqui, né? São os peninsulares, aqueles que vinham da Península Ibérica, que vinham da Espanha para cá. Eles ocupam o topo, né, da escala social, têm origem nobre e ocupavam os cargos mais elevados da administração colonial aqui na América. Logo abaixo nós temos os criollos, né, que são filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E vamos dizer assim, eles ocupam, né, cargos da administração, né, importantes, mas não tão importantes quanto aqueles ocupados pelos chapetones, que eram os representantes, né, do rei direto aqui. Então a gente fala que é uma elite metropolitana aqui, e os criollos uma elite colonial, são filhos de espanhóis nascidos aqui. Depois nós temos os mestiços, que é a mistura, né, dos europeus com os indígenas, estão abaixo dos crioulos. Nós temos os indígenas, né, que vão sofrer, né, o peso do mundo do trabalho, que irão, né, a gente vai ver aqui embaixo,
no próximo tópico, eles sofreram com o trabalho compulsório. E os escravos, né, considerados mercadorias, né, coisificados, escravos, sobretudo de origem africana. Então, era marcado por uma rígida estratificação social. E o mundo do trabalho colonial, que predominou a escravidão africana e predominou o trabalho compulsório indígena. Em relação ao trabalho compulsório indígena, nós temos a questão da mita. O que seria a mita, né? A exploração das minas de prata e ouro utilizou o trabalho compulsório dos indígenas, particularmente a mita. Então, o que era a mita, também denominada de repartimento? Era um regime de trabalho assalariado forçado, ou seja, uma forma de trabalho compulsório. Não é escravidão, mas é um trabalho obrigatório. Você está, né, compelido, você tem que fazer aquele trabalho. Então, geralmente, o colonizador ele recrutava, né, grandes massas de indígenas para a construção de obras públicas, né, para exploração de minas, exploração, né, de fazendas, de latifúndios, de produção de, né, vamos dizer assim, de matérias-primas, de gêneros tropicais, em trocas de pequenos salários. E o dado interessante é que a mita ela já era utilizada, era uma instituição anterior à chegada dos espanhóis. Então, os incas, sobretudo os incas, já utilizavam essa prática da mita, né? Submetia outros povos indígenas. Então, para nós aqui, né, a mita é aquela maneira pela qual as aldeias indígenas eram forçadas a entregar certa quantidade de membros, né, de indígenas aptos a realizar os trabalhos durante um prazo determinado, né, para trabalhar, né, na construção de pontes, de estradas, de prédios públicos, para trabalhar, né, na exploração de minas, de ouro, de prata e nas fazendas, né, de produção aqui de gêneros tropicais. Beleza? Então a mita, né, no fundo foi um regime de trabalho assalariado forçado no qual os índios estavam submetidos aí. Então vamos dizer assim, os espanhóis adaptaram uma maneira de exploração que já existia no mundo inca para o mundo, né, colonial espanhol aqui. E depois nós temos a encomienda, que é uma forma de trabalho compulsório, né, no qual o colonizador ele tem o direito sobre as terras e o direito de receber dos índios um pagamento em trabalho. Por que ele vai receber esse pagamento em trabalho? Porque além de ele estar colonizando aquela região, ele está convertendo os índios ao catolicismo. Então ele está fazendo, né, um esforço, um trabalho para os índios, e os índios têm que pagar isso na forma de trabalho, né, compulsório também, que é chamado encomienda. Então a mita e a encomienda definem o mundo do trabalho aqui na América Espanhola. Só para finalizar, né, nós temos um mapa aqui que demonstra essa questão dos vice-reinados e o que é uma capitania geral lá. Então nós temos a capitania geral, que é na verdade uma região administrativa. Então lá o vice-reinado de Nova Espanha, né, a capitania geral da Venezuela, o vice-reinado de Nova Granada, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, a capitania geral do Chile. É um mecanismo de administração, né, de racionalizar a ocupação do território. Belezinha, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês, espero que tenham gostado.